Graça e paz, amados. Caminhar com Jesus nos traz o verdadeiro sentido da vida, que não é riqueza. O verdadeiro sentido da vida é ter Jesus em seu coração. Hoje veremos a segunda parte a respeito de riquezas. O texto é Marcos capítulo 10, do versículo 23 a 31. É quando Jesus dá uma lição a seus discípulos a respeito de riquezas. Vamos fazer nossa leitura. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Após a conversa de Jesus com aquele homem rico que se retirou contrariado, Jesus ele se dirige a seus discípulos e diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Os discípulos, eles estranharam as palavras de Jesus. Sempre houve uma associação à riqueza, à bênção, e nem sempre é verdade. Esse homem rico que deu as costas a Jesus, ele amava mais as riquezas do que a Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Os discípulos, eles ficaram admirados. Quem será então salvo? Jesus se dirige novamente a eles e diz: o que é impossível para os homens, para Deus é possível. A salvação não é por mérito, não é por aquilo que nós conquistamos. A salvação é por meio da fé em Cristo. É quando colocamos nele o foco, a nossa confiança. Por isso precisamos ter muito cuidado. Qualquer coisa que queira ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, dinheiro, riqueza, fama, prestígio, precisamos negar de imediato. Jesus ele precisa ocupar o espaço por completo em nossas vidas, e Deus, o nosso Pai, tem que ser a pessoa mais importante. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Pedro ele diz logo: nós deixamos tudo para seguir ao Senhor. E Jesus tenta logo confortar ele e seus discípulos. Todo aquele que deixou a família, os bens, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá muito mais. E é incrível porque ele diz: e a vida eterna no porvir. Meus amados, bem nenhum, riqueza nenhuma é mais preciosa do que a vida eterna. Quer herdar a vida eterna? Confie em Jesus. Confie somente em Jesus. Abandone tudo, todos, se for necessário, pela causa do Evangelho e principalmente por Jesus. Agora veja o final. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Não adianta, mas não adianta de verdade buscar qualquer outra coisa ou querer se colocar à frente de qualquer pessoa. Pois, meus amados, aquilo que para este mundo tem valor como primazia, para Deus não tem. Se você quer herdar verdadeiramente
a salvação em Cristo Jesus, coloque a sua vida à disposição dele e do serviço em relação ao seu próximo. Vamos buscar em Deus a força e a graça para sempre confiarmos em Jesus e colocarmos toda a nossa esperança em Deus. Tenha um excelente dia.